Seguindo a vida, agora são 12 horas e 26 minutos. Estou recebendo aqui a doutora Aline Kuzumoto. Boa tarde. Tudo bem? Muito ruim a gente abrir o programa com uma notícia assim, né, doutora? Verdade. Muito triste. Isso somos nós por dentro. Exatamente, exatamente como somos. Olha só. É uma máquina incrível, né? Isso é. É uma máquina perfeita, que até na doença funciona de forma Olha aqui perfeita. O nosso fígado. Isso aqui é a vesícula? Esse é o fígado, vesícula, estômago, intestino, pâncreas fica aqui atrasinho, esôfago, aqui em cima fica a boca. Tá, o pâncreas é aqui? Fica bem atrás, ele fica posterior. Você tá mostrando fechadinho aqui, meu amor? Senão nós não conseguimos mostrar aqui, ó. Aqui não tem essa coisinha branca? Isso, ele fica mais atrás, ele fica atrás desses órgãos. Tá, esse azul aqui, o que que é? Isso daqui é o ligamento que a gente tem uma gordurinha que fica entre essa região e essa, que não fica solto assim, né? Aqui fica tudo meio próximo. Aqui a gente também tem uma gordurinha que fica aqui. Então é o ligamento que a gente tem. Este aqui é o intestino? Esse é o intestino grosso e aqui é o intestino fino. Finalzinho reto. O reto. É nessa região aqui que nós temos que ter muito cuidado com relação a câncer, né, de reto. A gente tem relatos de muitos casos. Também. Na verdade, quando se fala em câncer intestinal, a gente sempre vai pensar... você pode ter casos de intestino fino, mas o rastreamento que a gente faz é para o intestino grosso mesmo. A partir dos 45 anos, você começa... Não é nesse intestino aqui. Não, é mais difícil você ter esse. O mais comum... Os pólipos ficam nesse aqui. Exatamente. E como mata muita gente. Mata. Saber que uma colonoscopia salva, né? Exatamente. Então, ó, já vou aproveitar aqui a doutora, que essas coisas vão surgindo, né? A gente vai ficando velho e o médico da gente vai dizendo assim, bora fazer colonoscopia para saber se não tem um pólipo nesse intestino, que vai virar câncer. Isso. Se você não tratar, vira câncer. E se você encontrar a tempo, você vai lá e retira, pronto, acabou. Resolve. As lesões, todos os cânceres de intestino, eles começam com lesões benignas. Então, a colonoscopia, ele é um exame que ele é terapêutico e diagnóstico. Exatamente. Ele diagnostica e já tira. E é fantástico. É. E não vem dizer que é ruim. E você não precisa fazer todo ano. Se você não tem caso de câncer na família, você faz o rastreamento e você pode ter uma prolongada para repetir o exame. Agora vamos falar desse pedacinho aqui, que muita gente tira quase tudo. A bariátrica, desde que ela surgiu, é um número considerável de cirurgias, né, doutora? Sim, sim. E ainda, pelo número de obesos que a gente tem no mundo, ainda é muito pouco indicada a cirurgia, pelo benefício que ela causa se tratando de obesidade, né? Qual é a contraindicação de uma bariátrica? Você não tem uma contraindicação absoluta, tá? Então, assim, sabe-se que pacientes que têm depressão grave, ou alcoólatras, ou dependência químicas, ou pacientes que realmente não têm condições psicológicas de fazer, existe uma contraindicação da cirurgia. Mas não existe nenhuma contraindicação absoluta para se fazer. Eu li certa ocasião de que pessoas com bariátrica passaram a ter problemas de depressão, enveredaram para o alcoolismo. Isso procede? A gente não acreditava que o alcoolismo tinha uma relação. Hoje sabe-se, estudos mostram que tem uma relação com o alcoolismo, mas isso está muito mais relacionado aos hábitos pré-cirurgia do paciente. Tá? Então, são pacientes que... existem pacientes que falam, olha, se eu tiver que deixar de beber, eu prefiro não fazer a cirurgia. Como você diminui o tamanho do estômago e muitas vezes, dependendo da técnica que você faz, você encurta o trânsito do intestino, o líquido, né, o álcool, ele acaba passando de forma mais rápida. Então, ele é absorvido de forma mais rápida. Então, você acaba ficando bêbado mais rápido. Entendi. Agora eu entendi o porquê. A gente está mostrando umas imagens. Aquela imagem lá, seria da cirurgia chamada bypass? Isso. Que tira pedaço do intestino? Na verdade, a gente não tira. Não tira? A gente modifica a anatomia, né? Então, o que acontece no bypass? Você Falei errado, bypass. O bypass. Bypass. O que você faz... no bypass, você faz uma reserva. Então, posso mostrar aqui? Pode, por favor, aqui. No bypass, você vai Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Só cuidado para... Aí. Será que nós não vamos derrubar o cavalete, doutora? Bom, se derrubar, a gente vai saber. Pronto. A gente deixa mais ou menos 30 ml do estômago aqui. Então, você Quer dizer, você
você corta, deixa só isso aqui? Deixa só isso daqui. Então tira o alimento tudo vem isso? aqui, você não tira, isso fica dentro do seu Isso aqui seu necrosa? organismo. Não, não necrosa. Você continua com as inervações, com a vascularização todinha aqui. Você faz um desvio do trânsito. Então você corta essa parte do estômago, isso fica seccionado, você continua produzindo secreção aqui tem a via biliar. Tá. Chegou aqui no intestino fino, você vai somar mais ou menos 1 metro dele, vai fazer uma secção do intestino fino. Então a gente fala que a gente tem uma alça alimentar e uma alça biliar. O pâncreas, as secreções que a gente produz aqui, a bile no fígado, elas são fundamentais para absorção, metabolização de lipídio, de carboidrato, de uma série de coisas, né? Então, nesse tipo de cirurgia, o que você faz? Você faz uma cirurgia restritiva, porque você diminui a quantidade de alimento que esse paciente pode ingerir, e você faz uma cirurgia desabsortiva, porque você diminui o tamanho do intestino que o alimento deveria passar. Mas o intestino que tu diminui é esse? É o fino, é o intestino fino. Qualquer pessoa, em qualquer idade pode se fazer, ou a partir de que idade Sim. é indicado? Dos 16 aos 18 anos, você precisa de um consentimento familiar, tá? E aí, dos 18 até os 70, nós não temos contraindicações, não. As pessoas estão querendo saber que riscos tem essa cirurgia. O risco da cirurgia bariátrica, diferente de antigamente, quando as pessoas, no começo da cirurgia bariátrica, tinha-se muitas complicações, né? Então, os pacientes, eles realmente vinham a óbito com uma facilidade maior, porque era uma cirurgia que ela era muito desabsortiva. A alça intestinal onde passava o alimento, ela era muito pequena. Então, o paciente, ele tinha anemia severa, ele tinha problemas de vitaminas muito importantes. Hoje em dia, o risco de você fazer uma cirurgia bariátrica é o mesmo de você fazer uma cirurgia de vesícula. É de 0,13%. E a chance de reinternação no pós-operatório vai de 2 a 3%. Então, é muito pequeno, tá? E as indicações, elas são muito relativas também, né? Então, hoje em dia, basicamente, o que a gente faz? Ou você faz bypass, que é essa cirurgia que você tem um desvio, ou você pode fazer o sleeve. O sleeve, você tira 80% do estômago. Nesse caso, você tira o estômago. Então, você vem aqui e você faz como se fosse um tubo mesmo, como se fosse daqui até aqui, essa parte toda tira tudo fora, fica fora. Aí isso você tira do organismo da pessoa. O bypass, ele é reversível. Então, vamos supor que você tem alguma complicação, você consegue converter a cirurgia, porque você não tirou nada de dentro do organismo do paciente. Já no sleeve, não, né? Você tira essa parte do estômago, então, mas você consegue converter ela num bypass, por exemplo. Essa pessoa disse o seguinte, que ela fez há 8 anos, engordou 14 quilos, não entendi muito bem. Ela diz que se sente muito triste, angustiada, e ela toma citoneurin, injetável. Aí ela se sente melhor. E ela diz, se eu engordei, será que eu consigo emagrecer? Mas depois da cirurgia engordou? Sim, a obesidade, ela é uma doença crônica e progressiva. Ela é que nem uma diabetes, ela é que nem um câncer de intestino, tá? Ninguém quer ser obeso, né? Na verdade, existe fatores genéticos que proporcionam predisposições que favorecem você fazer o consumo a mais de comida. Então, o paciente que ele é obeso, ele tem uma desregularização na forma de metabolização das calorias dele, tá? E o que acontece? Quando a gente faz a cirurgia, os 2 primeiros anos são os 2 anos que a gente mais espera que o paciente tenha a perda de peso mesmo. Então, o que a gente espera? Mais ou menos de 20% a 30% de perda do peso inicial, de quando você fez a cirurgia, né? A grande maioria dos pacientes conseguem ficar e se manter magros, saudáveis, mas existe um percentual de pacientes que realmente têm a remissão da doença. Ok. Por falar em quilos, com quantos quilos a pessoa tem de estar para fazer a cirurgia? Porque eu conheço casos, você naturalmente também, de pessoas que engordaram para ir fazer a cirurgia. Sim. Precisa estar com quanto peso para fazer uma Na verdade, indicação? a gente não fala em peso, nós falamos em IMC, que é o índice de massa corpórea. Certo. Tá? Então, o índice de massa corpórea, como que ele se calcula? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, as indicações são pacientes com IMC acima de 35, que apresenta uma ou mais comorbidades. Quais são elas? São inúmeras. Então, se você tem um IMC acima de 35, você tem diabetes, gordura no fígado, pedra na vesícula, pancreatite de repetição, artrose ou síndrome do ovário policístico, enfim, uma série de doenças que a obesidade pode favorecer ao aparecimento, você tem indicação. Ou pacientes que têm IMC acima de 40 sem qualquer comorbidade ou com comorbidade. São as 2 indicações para
para a cirurgia bariátrica. Estão perguntando aqui sobre tomar... essa pessoa fez o bypass, toma muito antibiótico, anti-inflamatório, diz ela. E é verdade que isso é perigoso? E por que isso? Tu me responde já já, porque o meu amigo está aqui. Vamos responder para essa... Nossa, tem muita pergunta, doutora. Doutora Aline. Então, ela diz que é verdade que a cirurgia bariátrica, o bypass... ela toma muito anti-inflamatório e pergunta também se interfere na libido. Na verdade, não, né? O uso de anti-inflamatório e de antibióticos, eles não faz bem, na verdade, para ninguém, né? Ainda mais o uso contínuo e prolongado. O anti-inflamatório, tanto o anti-inflamatório quanto o antibiótico, ele altera a função hepática, a função renal, microbiota intestinal, então ele não é interessante nem para quem fez um bypass, nem para quem é uma pessoa que não tem cirurgia prévia, tá? Na verdade, o libido não influencia tanto, a cirurgia até melhora essa parte, tanto pela parte visual, né, quanto pelas alterações hormonais que ocorrem com a cirurgia. O estômago volta a crescer com o passar do tempo? Não, né? Não. Tem pacientes que falam, eu fiz a cirurgia e eu consigo pegar e comer o mesmo tanto que eu comia antes. Aí você tem as nuances da cirurgia, tem que ver, de repente, o tamanho da anastomose que está ali, o tamanho residual do estômago realmente que ficou. E se o paciente, de repente, tem outras comorbidades, tem outras patologias, às vezes um mega esôfago já, então o paciente come, a comida está subindo pelo esôfago, ele não tem essa sensação. Então tem outras coisas que podem acontecer. É verdade que a bariátrica acaba com diabetes? Na verdade, ele não acaba, né? Hoje é uma cirurgia que a gente indica para diabetes. Então, você tem duas vertentes. Você tem a cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, que a gente usa ela para obesos, né? Para perda de peso e melhora de outras doenças que a obesidade causam. E a cirurgia metabólica, que ela é usada no caso da diabetes. Então, pacientes que têm um IMC entre 30 e 35, que têm menos de 10 anos de diabetes, que têm uma diabetes com um tratamento clínico que não tem controle, você tem a indicação de fazer a cirurgia para diabetes. Mas, mesmo fazendo a cirurgia, nós não preconizamos retirar o uso da medicação, tá? Então, muitas vezes você vai fazer a cirurgia, vai conseguir ter o controle dessa diabetes, vai melhorar a sua glicemia, mas muitas vezes você continua, pelo menos, com uma metformina para manutenção ali. Não sei se você pode responder, mas a pessoa tem 1,68 m, 99 quilos e diz: eu posso fazer a cirurgia, não consigo emagrecer e descobri que tenho excesso de ferro no sangue. Então, na verdade, você precisa passar inicialmente com um hematologista, que é um médico responsável pelo sangue, né, para ver o que tem esse excesso desse ferro aí, e eu preciso calcular teu IMC para conseguir te falar. Mas faz esse cálculo, pega teu peso, pega a sua altura, duas vezes a altura, divide. Se der acima de 35, você já tem gordura no fígado, já tem indicação de cirurgia sim. Aline, tem muita pergunta aqui, perguntando exatamente isso, sobre a partir de quantos quilos que é indicado. Então, é a partir do IMC. É do IMC, eu preciso da altura. Bom, hoje a gente mudou um pouco o programa por conta dessa tragédia que aconteceu em Fortaleza. A doutora Aline Kuzumoto voltará ao programa sim. O endereço dela no Instagram é doutora Aline Kuzumoto, do jeito que eu falei, tá bom? Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, querida. E você gostaria de viver até os 100 anos? Olha, eu gostaria. Essa vida é boa demais, né? Pra encurtar assim. Eu também gostaria.